autorizem a gravação, tá? Eu vou gravar essa aula para que vocês possam assistir novamente depois, ou para que vocês, para quem não assistiu, para quem de repente perder essa aula, né, possa ter acesso a ela através de um link lá, tá? Então, se aparecer alguma janelinha aí para vocês autorizarem a gravação, tá? Por gentileza, autorizem para mim, só para eu poder enviar lá para Joyce, que foi quem conversou comigo sobre a aula de hoje, tá? Bom, muito boa noite a todos, né? A todas, na verdade, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Isso, muito bem. É uma turma só de meninas, né? Pessoal, eu me chamo Ademir Testa Júnior, tá? Já vou me apresentar um pouco mais à frente ali. Eu quero conversar com vocês agora que, além da gravação, né, como nós estamos tendo uma aula à distância, uma aula online, pode acontecer imprevistos, tem alguém chegando aqui, pode acontecer de cair a conexão de vocês, ou pode acontecer de cair a minha, tá? Enfim, qualquer problema que vocês tiverem, aí no chat eu coloquei o número do meu telefone, tá? Meu WhatsApp, inclusive vocês podem utilizá-lo ao longo das semanas, né? Caso tenha alguma dúvida ou queiram alguma informação específica sobre a nossa aula. E tem o meu e-mail também, tá? Por esse número de telefone, vocês conseguem depois também, né, acessar o WhatsApp e enviar mensagens e tranquilo, tudo mais, tá? Nós teremos outra aula, além da aula de hoje, nós teremos outra aula de Filosofia da Educação no dia 23, tá? Não sei se vocês já sabiam, mas foi isso que eu combinei com a Joyce. Então, nós vamos fazer uma aula hoje e uma aula dia 23, tá? E essas duas aulas vão gerar duas tarefas que eu vou enviar para vocês quando nós tivermos... Vocês preferem que eu envie já amanhã, mais rápido para ir fazendo? Como é que vocês pensam nisso? Uma tarefa dessa aula e outra lá no final, ou vocês preferem as duas tarefas lá na segunda aula para fazer tudo junto? Para mim, se você quiser mandar amanhã, para mim é melhor, porque a gente vai adiantando já, né? Assim, para mim, entendeu? Tá legal. Mas aí você vê com o pessoal também, se elas querem. Tudo bem. Entre vocês, todos estão fazendo a primeira graduação ou alguém já cursou uma faculdade e está cursando a segunda? A minha primeira. Toda a primeira. Todo mundo a minha primeira. Primeira. A minha é primeira. Patrícia, tá me ouvindo bem? Para falar, tem que ativar o microfone aí, tá, Patrícia? Tá, joia. Muito bem. Então, agora eu vou pedir para vocês todos desligarem o microfone. Tá. Porque todo o som ambiente que vier para mim aqui vai acabar sendo distribuído para os colegas. Se vocês quiserem fazer alguma questão no meio da aula, sem problema nenhum, aí sim, abre o microfone. Professor, aí eu paro a aula, você me pergunta e a gente esclarece. Combinado? Joia, joia de combinado. Muito bem. Professor, até que hora que vai a aula? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui aproximadamente até próximo das 8h30. Ah, beleza. Tá? Para mim tá ótimo. Não é muito longe também não, tá? Tá. Bom, no meio da minha apresentação, vocês têm um botão aí que deve estar escrito assim, apresentar agora. Não toquem nele, porque se você clicar apresentar agora, a sua tela do seu celular ou do seu computador vai acabar aparecendo para todo mundo aqui. E aí interrompe a minha apresentação, tá? Porque quem vai apresentar a tela agora sou eu, tá joia? A Lilian entrou também. Muito prazer, Lilian. Vamos lá. Então, agora, a partir de agora, vocês vão ver a minha tela e eu não vou conseguir ver vocês mais, tá? Eu só vou ver aqui o meu slide. Então, tudo que vocês quiserem falar, tem que abrir o microfone e me chamar, porque eu não vou conseguir olhar
o rosto de vocês como eu estou vendo agora, tá? Muito bem. Então, agora vocês estão vendo a tela do meu computador, não é isso? Bom, pessoal, essa é a chamada, né? A Joyce pediu para eu fazer uma chamada. No final, eu corro os nomes aqui, tá? Para que fique registrado, né? Depois eu vou enviar para ela aí o comparecimento de vocês, tá? Como vocês não podem assinar a lista, eu vou colocar um C aqui, vou marcar aqui para você, tá? Bom, então, agora entrando na aula de fato, né? Eu sou o professor Ademir. Testa não é apelido, é sobrenome, tá? Eu gosto de brincar assim com os meus alunos. Eu tenho a formação básica, né? Na área da educação física e na área da educação, né? Eu sempre falo que a educação física, ela é educação antes de física, né? Estão vendo aqui? E também de pedagogia, tá? Então, a minha formação de base é essa. Depois eu cursei, né, especialização em psicopedagogia e educação física escolar. Quando eu cursei psicopedagogia, eu trabalhava na APAE aqui da minha cidade. Eu moro em Jaú, né? Quem já ouviu falar em Jaú, já veio em Jaú, muito provavelmente foi por causa do calçado feminino, né? Vocês que são mulheres, querem comprar calçados aos montes, né? Bons, bonitos e baratos, é interessante para visitar. Tem um shopping inteiro só de lojas de calçados femininos, tá? Depois eu morei por 2 anos na Argentina e por lá eu cursei um mestrado em educação, tá? Terminei o doutorado em Ciências do Movimento Humano no ano passado e acabei de iniciar minha pesquisa de pós-doutorado, tá? Além disso, eu trabalho, né, como professor de ensino superior, sou editor de revistas científicas, faço parte do Comitê de Ética de Pesquisa em Pesquisa Científica, né? Sou professor da escola, então tudo que eu vou falar para vocês em relação à questão filosófica, obviamente que é um mundo muito abstrato. Eu falo pensando na escola, eu falo pensando na minha prática profissional, porque eu trabalho na escola há 15 anos e não arredo o pé daquele lugar que é o meu grande laboratório, né? É o ofício que me desafia diariamente, é a escola. Além disso, em 2009, eu fui vencedor do Prêmio Professor Nota 10 da Fundação Vitor Tivita, né? Eu tive um dos projetos que eu desenvolvi na escola, foi escolhido o melhor projeto de educação física escolar no Brasil, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, passa na televisão a propaganda desse prêmio. É um dos maiores, acho que é o maior prêmio nacional, né, para professores, tá? Sou membro da Academia Jauense de Letras, tá? Que eu tenho alguns livros publicados, né? E recebi esse convite de me imortalizar, vamos dizer assim, através da Academia de Letras, tá? E também do Panatron Clube Jaú, que o Panatron, para quem não conhece, é uma entidade relacionada ao esporte e ela é mundial. É como um clube, como um Rotary Club, né? Mas é uma entidade relacionada só aos valores. Bom, e o que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre a tal da filosofia da educação, né? Quando nós falamos filosofia, tá? Nós estamos falando da capacidade humana. Eu tenho que voltar aqui toda hora. Quando vocês ouvirem esse bip, é porque tinha alguém querendo entrar na sala, tá? Olha lá, Amanda Cristina. Joia. Então, quando nós falamos em filosofia, né, nós estamos falando na capacidade humana de refletir abstratamente, né? É um mundo abstrato que só os seres humanos são capazes de alcançar, teoricamente, tá? É isso, inclusive, é a filosofia, é a capacidade reflexiva, é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento que diferencia, inclusive, o ser humano das outras espécies animais.
Inclusive, tem uma coisa bacana de se começar a falar, né, e que está relacionada à filosofia da educação, é que todos os animais ditos irracionais no nosso mundo, para que eles possam sobreviver no mundo, sobreviver no meio ambiente, eles nascem com instintos, né? Então, o animal irracional, ele nasce com instinto. Instintivamente, o leão caça. Instintivamente, o macaco consegue distinguir entre algo que ele pode ingerir, que não vai causar mal, e algo que é venenoso, tá? Então, eles nascem com essas capacidades. E o ser humano, o que faz para aprender? Nasce com instintos também? Não. Para aprender, para sobreviver, o ser humano aprende, tá? É a aprendizagem que permite o ser humano sobreviver. Olha que legal essa indagação para esse momento. Nós estamos no meio de uma pandemia onde ninguém sabe, né, muito o que é verdadeiro, o que é falso. A ciência ainda não conseguiu descobrir uma fórmula para se livrar do vírus, né, e nem para prevenir a consecução, né, a disseminação desse vírus, uma vacina, por exemplo. E aí, então, nós estamos numa situação em que nós precisamos aprender para sobreviver. Olha que interessante. É a aprendizagem, é a aquisição de novos conhecimentos nesse momento que vai levar o ser humano a ultrapassar essa fase difícil que coloca a nossa espécie em risco de morte, tá? Então, isso é filosofia, né? É pensar na relação da educação, por exemplo, com o mundo, né? É pensar nas formas como as pessoas aprendem, é pensar na utilidade desses conhecimentos para a vida cotidiana do sujeito. E a filosofia da educação, né? Por consequência disso que eu estou comentando com vocês, ela está dividida em 3 grandes núcleos, tá? Uma nós chamamos de antropologia. A antropologia, para quem não sabe, estuda a história do homem. Então, ao longo da humanidade, ao longo da história da existência da espécie humana, né, o que aconteceu, né, como o ser humano sobreviveu, como é que os valores, como é que os costumes foram passando de geração para geração. Como é que o conhecimento foi se acumulando e foi se aprimorando dentro, né, dessa sociedade humana, né, que nós chamamos? Isso é antropologia. É a história, o pensamento sobre a evolução da aprendizagem humana ao longo da história do homem, tá? Desde os homens das cavernas, enfim. Dentro de uma teoria, de uma perspectiva, né, darwinista, né, de Darwin, de Charles Darwin, se nós pegarmos, né, desde do macaco, enfim, mais parecido com os seres humanos, né, que são conhecidos como neandertais, né, os neandertais têm muitas semelhanças com os seres humanos. Inclusive, ele é muito pouco diferente geneticamente do que nós somos hoje. Então, antropologicamente, é isso que se estuda na filosofia. A evolução do ser humano enquanto espécie animal que aprende para sobreviver, tá? Lembrem sempre disso. Nós vamos girar dentro da nossa aula, hoje e dia 23, em volta disso, tá? O ser humano, ele avança, ele aprende por conta de uma necessidade de sobrevivência, tá? É por isso que nós aprendemos, é por isso que nós produzimos conhecimento. Epistemologia é um outro ramo da filosofia da educação que estuda a origem do conhecimento, tá? E o conhecimento, segundo a epistemologia, tá? Ele tem um aspecto inato, que a gente fala, ou seja, um aspecto de que há um pensamento, de que o sujeito nasce com aquilo, nasce sabendo, como, por exemplo, quando nós nascemos, né,
nasce um bebezinho, nós temos reflexos. Colocar o dedo na palma da mão de uma criança, né, e fizer um carinho, um bebezinho recém-nascido, ele fecha essa mão. Isso é um reflexo. Né? O mamilo da mãe, né, na boca da criança, ou, aliás, qualquer coisa que se colocar na boca da criança causa um outro reflexo, que é o reflexo da sucção. Isso, teoricamente, nasce já pré-organizado no sistema nervoso central. A psicologia explica isso. Os reflexos eles nascem, eles já vêm concebidos durante, né, desde a concepção, desde o nascimento do sujeito. E o empirismo é a ideia de que nós aprendemos, o ser humano produz conhecimento, o conhecimento também evolui no cotidiano, tá? Através das experiências que nós temos. Né? E um pouquinho sobre cada um. E a axiologia é um outro ramo da filosofia da educação que vai estudar a questão dos valores. Né? Nós sempre falamos em produzir pessoas, crianças que respeitam uns aos outros, que lutam pelos seus sonhos, enfim, que não fazem para o colega aquilo que não gostariam que fizessem com ele, isso é o princípio ético. Então, nós sempre falamos em desenvolver isso dentro do âmbito escolar, né? Seja no nível de direção escolar ou no nível de docência mesmo, como eu trabalho como professor na escola. Então, a axiologia estuda essa questão da concepção e da evolução dos valores humanos, tá? Bom, e voltando aqui na antropologia agora, tá? A antropologia, quando a gente fala que ela é uma ciência da história da humanidade, né, da história do homem, nós temos uma antropologia que ela é, né, científica e uma antropologia, né, filosófica. A antropologia científica, tudo que é científico, pessoal, é baseado em evidências. Então, a antropologia, pensar o homem, pensar a história do homem cientificamente, através de uma antropologia científica, nós vamos falar de evidências, né? Então, o que são evidências sobre a história do homem? A decodificação genética relacionada, né, à evolução, né, do organismo humano, as escavações, né, onde se encontram fósseis de outros, né, outros animais que viveram, né, antes dessa geração e que não existem mais, que foram extintos, e que mostram, de repente, semelhanças com os seres humanos. Isso mostra, então, uma evolução, uma sequência de eventos que nos permite estar aqui hoje. E existe, então, também uma antropologia filosófica, que essa, sim, é a antropologia que nos leva para uma ideia, para um pensamento abstrato, e que não necessariamente é voltado e é evidenciado a partir daquilo que se observa cientificamente, academicamente, tá? E dentro do ramo da epistemologia, o inatismo, então, vai falar que o conhecimento, existe uma parte do conhecimento que nasce com o próprio sujeito, tá? E que, portanto, né, não estão sujeitos a erros, porque se nasce pronto, se aquilo nasce dentro do sujeito, aquilo é real, aquilo é verdadeiro, né? E não é passível de erro, não é uma informação, não é uma teoria, não é uma ideia incorreta, porque nasceu com ele. Então, o que nasce com o sujeito vem carregado de significado, de sentido, de que o sujeito realmente vai precisar daquilo. Na questão empírica, tá? O conhecimento ele vem das experiências, né, do mundo cultural. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, acho que só na próxima semana, que existe, inclusive, a teoria da zona de desenvolvimento proximal, do Levi-Vygotsky, para explicar como é que o ser humano aprende as coisas. Não sei nem se vocês já ouviram falar disso, tá? Mas se ouviram, eu vou falar disso numa perspectiva filosófica. E o Vygotsky quando o Vygotsky surge com a teoria da zona de desenvolvimento proximal, o barato disso não é nem a teoria dele, o barato disso é o apontamento de que o ser humano não aprende naturalmente,
o ser humano não aprende por conta de ter nascido somente, né? As aprendizagens não surgem só, né, pela sua bagagem genética, pela sua bagagem biológica, mas também das suas experiências diárias. Porque essas experiências diárias, elas vêm carregadas de sensação, elas vêm carregadas também de reflexão, de acontecimentos, e tudo isso, de alguma forma, vai sendo absorvido pelos nossos sentidos, pelos olhos, ouvidos, tá? E, a partir daí, gera, então, uma construção de conhecimento, uma construção de percepções sobre o mundo em que nós vivemos. Eu já vou falar de uma teoria interessante que vai explicar muito bem isso, tá? Para a gente começar a pensar a questão da educação. Na ideia da axiologia, esses valores, tá? Vamos lá, eles são morais, porque são regras, né? O que é moral e o que é ética, gente? Moral está associado a regras. Por exemplo, nós não podemos empurrar outras pessoas nas ruas, isso é uma regra, tá? Inclusive, isso é um exemplo chulo que eu estou apresentando para vocês. No entanto, isso é uma moral. Obedecer determinadas regras refere-se à moral, tá? Quando nós falamos em ética, tá? Nós estamos falando na capacidade do sujeito de se colocar no lugar do outro, porque o princípio básico ético é: eu não faço para o outro aquilo que não gostaria que fizessem para mim. Então, a axiologia dentro da filosofia da educação, ela vem carregada desses valores de moral e de ética. A ética aqui nós vamos chamar de estética, tá? Estética no nosso meio cotidiano significa beleza, né? E aqui vem associar, a educação vem associar essa palavra a uma questão da beleza da ética, da beleza que seria nós termos um mundo carregado, né, de pessoas que não fazem para os seus semelhantes aquilo que não gostariam que fizessem para eles. Então, essa é a questão da ética. E a construção de valores também é um campo político. Por que político? Ser político não é necessariamente ser governador, prefeito, vereador, não está associado a isso, são cargos, né, de poder. Mas política refere-se necessariamente às relações de poder que nós estabelecemos diariamente, tá? Eu com vocês aqui hoje, ó, nós estamos numa relação política. Por uma relação política, eu estou na posição de professor e vocês na posição de alunos, apesar de adultos que somos todos aqui, tá? Então, eu estou apresentando aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço do tema da aula de hoje, filosofia da educação. Vocês vão se apropriar dessas ideias, dessas informações, e vão produzir aquilo que é o conhecimento, aquilo que é o entendimento dentro da cabeça, dentro do sistema nervoso central de cada um de vocês. Isso é uma relação de poder, tá? Entre vocês, na família, né? Mãe e filho, marido e mulher, existe relação de poder a todo instante. Então, não existe ninguém que circule na nossa sociedade que não seja político. Todas as pessoas são políticas, tá? E a filosofia da educação, quando nós pensamos no que nós vamos ensinar na escola, quando nós pensamos nos métodos que nós vamos utilizar para ensinar determinadas coisas na escola, isso é política. Porque quando eu tomo partido por alguma coisa, por exemplo, numa aula de ciências, a professora decide que nesse bimestre, a professora decide, ou então o governo decide que naquele bimestre os professores têm que trabalhar com animais vertebrados, tá? Que é uma classificação do reino dos animais, né? Se ela escolhe naquele bimestre trabalhar com essa temática, ela exclui todas as outras possibilidades que existem de temas que poderiam ser desenvolvidos naquele momento com aqueles alunos. Então, você está privilegiando o tema animais vertebrados e excluindo todos os restantes.
Isso é uma relação política. E isso não é ruim, tá? Nós temos que lidar com essa questão filosófica da educação de uma forma muito tranquila. E carregar nas costas a responsabilidade de que, dependendo do que eu escolher para trabalhar com as crianças, com os jovens na escola, eu estarei formando um tipo de sujeito, um tipo de pessoa, um tipo de sociedade. Essa é a responsabilidade que nós carregamos. O que eu vou apresentar para vocês sobre filosofia da educação nessas 2 aulas que nós teremos é a minha responsabilidade política sobre o que vocês vão saber, pelo menos por esse momento. É lógico que vocês vão continuar estudando depois e vão aprender mais coisas, mas é minha responsabilidade nesse momento o que vai ser apresentado e o que vocês vão entender sobre filosofia, o que vocês vão pensar sobre filosofia dentro do âmbito da educação. Então, sempre existe uma relação de poder. E quando nós falamos em valores, quais são os valores mais importantes para vocês? Abre o microfone e falam para mim assim, o que vocês acham que todo ser humano tem que ter? E, por consequência, o que vocês acham que tem que ser desenvolvido na escola, em termos de valores éticos, morais? Pode falar. Para mim, eu acho que o respeito, né? O respeito com o próximo, né? Inclusive a educação também. A educação, então, respeito, educação, inclusive nós temos na ponta da língua que isso é a base de tudo, né? Então, quando nós dizemos que o respeito é o principal valor que tem que ser desenvolvido no âmbito da educação, nós estamos tomando partido para o lado do respeito, e não para o lado de outras variáveis que também poderiam ser importantes, tá? E isso é uma ação política, porque eu escolhi um tema, eu escolhi um valor, eu escolhi 2, enfim, eu escolhi algo, isso é uma relação política. Entenderam até aqui, pessoal? Pode abrir o microfone e falar, tá? Eu entendi. Eu entendi. Jóia. Perfeito. Qualquer dúvida, por gentileza, me interrompam aqui, tá? E aí, pensando, então, nessas características da filosofia da educação, olha, eu trago duas frases para vocês, uma do Platão, né, que é um sujeito que eu gosto muito, e eu acho fantástico, porque nós vamos ver aí filósofos que falaram e escreveram coisas, enfim, há muitos anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. E às vezes a gente olha para as coisas hoje e acha, fala, nossa, como as pessoas são inteligentes, como o mundo melhorou, né? E fantástico para mim era essas pessoas escrevendo e falando essas coisas em um tempo em que simplesmente não se tinha recursos, não se tinha muita ciência, não se tinha equipamentos, não se tinha acesso à informação através de aplicativos e recursos digitais, enfim. Então, eu acho isso fantástico. Olha o que o Platão vem dizer, olha, questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse. Então, para o Platão, o início da filosofia, tá? O início do conhecimento humano se dá a partir do questionamento. Inclusive, tem até uma propaganda da TV Cultura em que eles falam assim que o que move o mundo não são as respostas, são as questões, são as perguntas. E realmente, eu não sei se vocês já conhecem também, mas está muito em alta o uso das metodologias ativas de ensino, tá? Por que está em alta o uso das metodologias ativas? Porque as metodologias ativas partem do pressuposto de que quem tem que trabalhar, quem tem que buscar informações e construir alguma coisa, um pensamento, um artefato, são os alunos. E a forma pela qual o professor estimula os alunos a produzirem esse algo, né, esse conhecimento, é o questionamento. Então, o professor usa das questões para alavancar as aprendizagens. Só que Platão já previa isso,
há muito tempo, e a gente acha que isso é novo, tá? Voltaire também foi um filósofo bastante interessante, ele fala assim que a superstição deixa o mundo inteiro em chamas, a filosofia as extingue. Por que ele fala isso? Porque a filosofia, né, por muito tempo, lutou em relação aos pensamentos religiosos. Eu vou explicar isso para vocês. A religião, até hoje, né, a característica principal das religiões é que elas são organizadas por crenças, né? Elas são caracterizadas pelas crenças, de uma forma geral. Então, cada religião acredita em coisas diferentes, né? É a crença, né? Isso que é a característica principal das religiões. E quando surge a filosofia na história da humanidade, na antropologia, né? Antropologicamente, quando surge a filosofia, a ideia principal é não que se passasse a acreditar mais nas coisas cegamente, não que se passasse mais a acreditar nas coisas, e sim a pensar sobre as coisas, e a se ter uma visão racional, uma visão lógica, uma visão... Depois vocês vão ver que surge lá o filósofo René Descartes e cria o método científico, mas o método científico ele partiu desse pressuposto da origem da filosofia, né? Que é exatamente o que Platão está dizendo aqui, que é questionar o atributo, questionar tudo, né? Questionar é o atributo de todo sujeito, né? Filósofo, para que se deixe de lado, para que se extingua do meio, né? Do contexto social, essas crenças cegas, né? Essas crenças em que as pessoas simplesmente não questionam, ou até têm medo de questionar. Então, a filosofia surge desse contexto aí. É por isso, inclusive, que por muito tempo, hoje ainda existe um casamento um pouco mais equilibrado entre religião e ciência. A ciência respeita a religião, né? Porque há muito que a ciência não consegue explicar. E a religião também respeita a ciência, como nesse momento, por exemplo, né? Nós poderíamos religiosamente achar que só pega lá, né, o coronavírus aqueles que não creem em Deus. É um exemplo, tá? Poderia existir isso, mas não. As religiões também assumiram esse compromisso com a vida humana, respeitando a ciência, que é a ciência quem vai descobrir agora, né, os medicamentos e as vacinas para sanar esse tipo de problema. E a partir daí, então, é que nós teremos um avanço, né, um salto em relação à produção de conhecimento humano. E a religião respeita isso, é por isso que ela mandou, né, os líderes religiosos, né, suspenderam todos os cultos, todas as celebrações, né, em grupos, obedecendo a essa questão da ciência, tá? Então, uma coisa respeita a outra muito mais hoje, mas nem sempre foi assim. Ciência e religião eram dois opostos, tá? Os cientistas eram, inclusive, perseguidos pelos religiosos, tá? E os extremistas religiosos eram também indagados, questionados e apontados pelos acadêmicos das épocas aí, tá? Bom, e o que eu quero mostrar para vocês agora não é uma teoria lá de antes de Cristo. Eu quero falar um pouquinho, olha aqui, ó, de 1975. Tá? É uma teoria, eu acho que isso é uma teoria antiga, e a filosofia ela trata muito disso, teorias antigas, mas que não são velhas. Por que elas não são velhas? Porque, na verdade, elas valem para a atualidade também. Elas se aplicam muito bem à atualidade, tá? E a primeira teoria, né, que eu vou apresentar para vocês, e depois eu vou mergulhar lá no passado mesmo, tá? Mas eu começo com essa daqui, que acho que ela vai servir de base para todas as outras que nós estaremos estudando nessas aulas. A teoria geral de sistemas, desenvolvida pelo Bertalan Fay, ela vai dizer o seguinte, pessoal, que tudo o que existe, inclusive nós, seres humanos, funcionamos como um sistema.
tá? Então, tudo funciona como um sistema. E o que tem no sistema? O sistema tem um contexto ambiental externo, né, um ambiente externo. Aí nós temos mecanismos de entradas, tá? O que são os mecanismos de entradas? Eu ouço as pessoas, eu vejo as coisas, tá? Eu sinto aquilo que eu vivencio. Então eu tenho aqui nesse contexto entradas, que são os sentidos humanos, né? Essas entradas, elas me permitem captar o universo, o ambiente externo. Além disso, todo sistema tem uma base de processamento, né? No nosso caso, o ser humano tem o sistema nervoso central. Então, tudo que entra no sistema, tudo que eu vejo, ouço, sinto, percebo, é processado de alguma forma pelo sistema nervoso central, pelo meu cérebro, tá? E a partir desse processamento, né, gera-se uma percepção sobre o ambiente. Uma percepção sobre aquilo que acontece à minha volta, uma percepção sobre o mundo, uma construção de conhecimento, tá? E essa percepção, ela gera também, por consequência, o que nós chamamos de saídas. Saídas são os comportamentos humanos. Então, olha que interessante isso. Eu percebo o mundo que vive à minha volta, eu processo essas informações que entram nesse sistema através dos meus sentidos, e isso gera uma forma de comportamento. Vamos dar um exemplo simples da nossa vida cotidiana. Bom, todos nós somos brasileiros, certo? Então, nós estamos imersos numa cultura local, uma cultura nacional, tá? E nós passamos, desde quando nós nascemos até o momento atual da nossa vida, nós recebemos essa cultura, nós absorvemos essa cultura. Nós vemos as coisas, nós ouvimos as coisas, tá? Músicas, exemplos de comportamento, os nossos pais, tá? A nossa família, o nosso ambiente imediato, o clube que eu frequento, a academia que eu vou, a escola onde eu estive, os professores que lecionaram, né, para mim. Então eu recebo esse ambiente. E todas essas informações juntas dentro do meu sistema nervoso central me diz o que fazer e o que não fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer, como eu devo me comportar e como eu não devo me comportar. E aí, essas informações que entraram do ambiente foram processadas dentro do meu sistema nervoso central e geraram uma percepção sobre o mundo, geram um comportamento que vai voltar para o ambiente. É por isso que eu me comporto de determinadas formas nas ruas. Lá no primeiro slide, nós falamos de valores, olha lá, nós falamos de valores, nós falamos de conhecimento, nós falamos da antropologia, né, da história dos seres humanos, e tudo isso é construído a partir de uma ideia de que o ser humano é um sistema, tá? E o fato de todos nós sermos, né, parecidos, né, biologicamente, eu não sei se vocês sabem disso, mas biologicamente, né, o DNA nosso, entre nós, de uma pessoa para outra, vocês aí da mesma turma, eu aqui como professor hoje, nós temos no máximo 1% de diferença de genética entre um e outro. No máximo 1%. Tá? E olha quantas diferenças isso gera em nós. Tá? Então, como nós temos mais ou menos a mesma base de processamento por essa questão genética, que é muito parecida entre nós, e nós também vivemos mais ou menos no mesmo núcleo cultural, que é o Brasil, o estado de São Paulo, nós recebemos as mesmas informações, nós processamos as mesmas informações mais ou menos da mesma forma, porque o cérebro não é diferente, não é tão diferente entre um e outro, e por consequência disso, nós vamos ter mais ou menos os mesmos comportamentos. Tá? Nesse momento, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Uma dinâmica
E para isso eu vou interromper aqui o compartilhamento, para a gente se ver agora. Se vocês quiserem, quem não ligou a câmera aí, Flávia, Leia, quiserem ligar a câmera, vai ser ótimo. Pegue um papel aí, pessoal. Uma folha de papel. Uma folha de papel em branco. Eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem em 30 segundos, tá? Papel, caneta ou lápis, tanto faz, tá? Fique à vontade. Amanda já está na reunião? É só para deixar por dia. Ah, tá. Não, é que eu vi uma mensagem aqui no chat dizendo para eu colocar a Amanda na reunião. Então já está aí já. Bom, todos preparados aí? 30 segundos. Quando eu disser a tarefa, vocês vão começar a fazer, vai estar valendo, tá? Eu vou marcar 30 segundos exatos no relógio aqui, tá bom? Vamos lá. Vocês terão 30 segundos, tá? A partir de agora, para desenhar uma paisagem, valendo. É qualquer coisa? Uma paisagem, Nívia, fique à vontade. Manda bala. Rapidão, 30 segundos. Já fiz, já. Tá ótimo, tá ótimo. O meu tá pronto também. Terminei. Acabou o tempo. Fim do tempo, 30 segundos. Passou até um pouquinho. Vamos lá. Eu quero que, assim, eu vou falar um elemento de uma paisagem, tá? E vocês estão se vendo ou não? Estão vendo seus colegas ou não? Eu tô. Bom, eu vou falando aqui, então. Para quem não está vendo, eu vou falando. Quem levantou a mão, quem não. A brincadeira é assim. Eu vou falar o elemento. Se você desenhou isso na sua paisagem, você só levanta a mão e eu vou falar aqui quem levantou a mão, mais ou menos, meio por cima, tá? Então, vamos lá. Quem desenhou na paisagem uma árvore, alguma coisa com verde? Levanta a mão, olha lá. Quase todo mundo. Só a Nívia lá não levantou a mão. Quem desenhou na paisagem um sol? Olha lá, todo mundo levantou a mão praticamente, só a Patrícia aqui que eu não vi levantar. Quem desenhou na paisagem nuvens? Também, olha lá. Aqui embaixo, vários fizeram. Ellen também fez. Quem desenhou na paisagem alguma coisa com água, um lago, uma cachoeira? Aqui duas levantaram a mão. Agora tem uma coisa que só os mais tradicionais conhecem relacionados à paisagem, que é aquela casinha, sabe aquela casinha no meio da paisagem, né? Isso aí é só os mais tradicionais. Alguém desenhou isso ou não? Não? Ninguém? Então ninguém é do tradicional aqui. E as gaivotas no céu? Deu tempo de desenhar? É só 30 segundos que você deu. Aqui foi feito, ó. A Patrícia fez. Olha, rápida ela. A fez também. Tá rápida. Só consegui fazer o som. Antes de eu voltar lá para o slide, só para vocês entenderem. Olha meu sol. Legal. Só para vocês entenderem uma coisa, quando eu falo, né, que nós funcionamos como um sistema, é esse efeito que acontece. Nós absorvemos um ambiente. Você tá no celular? E como Ô, Márcia, só vou deixar o som desativado aqui, tá? Ai, tá bom. Não, eu vou, isso. É que eu esqueci. Sem problema, fica tranquila, tá? Fica tranquila. E como nós somos todos, né, sistemas, e nós funcionamos como sistema, olha que interessante. Todos nós desenhamos paisagens muito parecidas, que têm mais ou menos os mesmos elementos.
Isso é uma evidência que, independente de vocês morarem numa cidade, eu em outra, nós temos mais ou menos a mesma percepção de paisagem. Eu fiz uma pergunta uma vez, essa mesma pergunta uma vez, numa plateia tinha mais de 100 pessoas, acho, numa palestra. E né, estava perto das férias. Quem vai viajar nas férias, né? Muita gente levantou as mãos. E aí eu perguntei assim, quem vai para a praia? Muita gente, a maioria dos que iam viajar levantaram as mãos. Olha que interessante. O fato de nós entendermos uma paisagem como um dia ensolarado, um lugar que tenha sombra, árvore, natureza, água, acaba condicionando até a nossa escolha para o lugar onde nós vamos viajar. Então, é bacana de se observar isso, porque quando nós passamos a entender que nós funcionamos como um sistema, nós vamos também entender que isso tem uma implicação muito forte no processo educacional, quando nós vamos trabalhar dentro das escolas, tá? Deixa eu voltar lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vou voltar lá na apresentação. Então, quando nós entendemos, nós visualizamos, né, que nós funcionamos como sistema, nós vamos observar que o ser humano é altamente condicionável, pessoal. Olha que bacana. E como é que eu aplico uma teoria dessa, que é filosófica, que é reflexiva, no meu trabalho lá dentro da escola? Veja, eu como professor, eu estou aonde? Imagina que esse sistema aqui é um aluno. Ou cada aluno é um sistema diferente, obviamente, mas vamos imaginar que, então, isso aqui é um aluno só. E eu estou onde nesse aluno? Eu estou nesse sistema, eu estou fora. Eu estou aqui está o professor, olha lá, ó, vou colocar um P aqui de professor. O professor está do lado de fora, ele faz parte do ambiente. Então, as sequências didáticas, o perfil de trabalho do professor, ele vai servir de estímulo, de entrada para que esses alunos processem essas informações e aprendam. E se comportem conforme as suas aprendizagens. Tá? É assim que aqueles valores que eu mostrei para vocês no começo aqui, da axiologia dentro da filosofia da educação, foram passados de geração para geração na história da humanidade, na antropologia humana. O professor estimula, né? Pede uma tarefa, o professor pede um exercício, o professor ministra uma aula, como a que nós estamos tendo hoje. Essa aula é o meu estímulo online para vocês receberem auditiva e visualmente esses estímulos, processarem essas informações para que passem a pensar no sistema, no processo educacional e tentem, de alguma forma, aplicar isso na vida de vocês, na profissão, ou então, né, não sei se alguém já trabalha numa escola, mas, ou então quando vocês forem trabalhar dentro das escolas e forem promover aprendizagens nas crianças, tá? É isso que nós pensamos através da teoria geral de sistemas. Bom, agora a coisa não é tão simples assim. Olha que bacana isso. Vamos tentar mergulhar um pouquinho mais nessa ideia. Então, vocês entenderam que cada ser humano funciona como um sistema. Agora, pensem em cada criança ou em cada ser humano dentro da teoria do Bronfenbrenner. Bronfenbrenner escreveu isso em 1996. Isso é antigo também, mas não é velho, tá? Porque funciona muito bem até hoje. Uma criança, ela faz parte de um núcleo familiar, e esse núcleo familiar nós chamamos de microsistema. Essa criança, esse núcleo familiar, também estão dentro de uma comunidade imediata, sei lá, pode ser o bairro, pode ser a cidade, tá? Isso nós chamamos de mesossistema. Além disso, tudo isso está inserido dentro de uma comunidade institucional, que pode ser o Estado, tá? Que é um exossistema, e
tudo isso está inserido dentro de um contexto político e social, que aí pode ser nacional ou pode ser, né, mundial, que nós chamamos isso de macrosistema, tá? Então, cada um de nós, pessoal, vocês que vivem em outra cidade, eu que estou aqui em Jaú, absolutamente. O microsistema me influencia, o mesosistema me influencia, o exosistema também me traz informações distintas e o macrosistema também me regula, me organiza, me define como sujeito, tá? Essa é uma das tônicas da teoria de Bronfenbrenner. E é a partir daí que nós nos constituímos como sujeito, porque se eu funciono como um sistema e estou absorvendo e processando as informações de todos esses outros sistemas maiores do que eu acabo sendo constituído pelas informações que esses sistemas maiores do que eu me proporcionam e me apresentam, tá? Tomem por base o desenvolvimento da linguagem, por exemplo. Por que nós falamos português? Em outro país se fala outra língua. Porque as pessoas que crescem naquele macrosistema, que é o sistema, né, delimitado, né, pelas fronteiras onde se usa determinada linguagem, acabam aprendendo esses sons, né, que nós pronunciamos, essas letras, esses símbolos que nós usamos para nos expressar, que forma tudo isso que nós chamamos de linguagem, tá? E da mesma forma, eu como sistema menor, eu também influencio os sistemas maiores, porque quando eu converso com alguém da minha família e eu apresento uma informação nova, uma ideia nova ao meu núcleo familiar, eu gero uma influência nesse núcleo familiar. Quando a minha família participa das ações na comunidade imediata, interage com outras pessoas dentro do bairro, nós influenciamos o comportamento da comunidade, porque nós levamos o que é nosso para fora de nós, para dentro dessa comunidade imediata. Tá? E aí o que eu quero que vocês imaginem, porque é só imaginando mesmo, tá? Tem que abstrair isso daqui, o que é um cronossistema. O cronossistema é a junção de muitos macrosistemas. Então, pensem vocês em cada criança dentro de uma sala de aula. Tá? Imaginem vocês agora, nós estamos dentro de uma sala de aula e na sua frente tem 20 crianças, cada uma sentada na sua carteira dentro da sala de aula. Cada uma dessas crianças vem de um núcleo familiar diferente. Apesar de viverem na mesma comunidade, talvez, porque hoje em dia as crianças estudam na escola mais próxima de casa, né? Cada criança vem de um costume diferente, tá? Em cada família se desenvolveu valores diferentes, porque cada membro que depois juntou, né, e formou uma família, também vieram de famílias e de situações diferentes. E essa criança, ela carrega essas características desse núcleo familiar. Tá? Se nós tivermos dentro da mesma sala de aula crianças que vêm de outras comunidades, de outros lugares da cidade, nós temos uma mistura muito maior. Então, imaginem vocês que cada criança é um sujeito único, é um sujeito ímpar, que carrega as influências de todos esses sistemas, e que dentro de uma sala de aula vai formar o que nós chamamos de cronossistema, tá? De cronossistema, que é um sistema muito maior, ocasionado pela interação entre todas essas crianças e todas essas influências que cada criança carrega entre si, tá? Isso é o que nós chamamos de cronossistema. Então, o trabalho educacional, ele é complexo, tá? Filosoficamente, ele é complexo. Se nós pensarmos em toda essa complexidade, nós vamos entender que tem muitos detalhes que, às vezes, né, para o professor, chega a ser imperceptível dentro do próprio trabalho
pedagógico dentro da escola, tá? Além disso, né, então, pensando nessa questão, né, filosófica, nós vamos entender que o desenvolvimento humano, pessoal, ele depende das atividades que o sujeito vivencia dentro da escola, são as atividades, são aspectos do processo, tá? Depende do contexto do microsistema, do mesossistema, do exossistema e dos macrosistemas onde essas crianças estão inseridas, tá? Depende do tempo que esse sujeito leva para aprender determinadas coisas, certo? E depende também dos atributos do sujeito, da genética que a pessoa carrega, né? Dos aparatos biológicos, da disposição do sujeito para aprender mesmo. Por exemplo, se o sujeito define se ele é definido, por exemplo, por uma deficiência, né, os atributos genéticos, a disposição desse sujeito para se desenvolver, provavelmente vai ser muito diferente dos demais colegas. Eu estou falando isso para que vocês entendam a diferença que os atributos do sujeito causam no desenvolvimento humano. Mas cada pessoa, cada aluno, cada indivíduo se desenvolve numa velocidade, se desenvolve numa perspectiva diferente uns dos outros, tá? Tudo bem até aí? Bom, eu vou pular essa parte, tá? Vou pular não, né? Inclusive, nós tivemos filósofos, vocês vão ver aí ao longo da nossa explanação dos filósofos mais antigos, que eu comecei pelo período mais atual e depois eu vou chegar lá nos mais antigos, tá? Mas eles vão dizer que o ser humano é uma máquina, tá? E nós observamos que não. Né? Por que não é uma máquina? Porque o que diferencia os seres humanos de uma máquina é justamente que uma máquina ela não é viva. E para que algo seja considerado vivo, ele tem que ser autopoético. Né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, né? Ouviram essa palavra em algum lugar, mas autopoético um sistema, é uma estrutura que possui a capacidade de se auto-organizar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Se a glicemia, né, fisiologicamente no nosso organismo humano, se a glicemia cair, tá? Se a quantidade de açúcar no sangue cair, né, o organismo desencadeia uma série de reações, né, hormonais, fisiológicas, para que você sinta fome e para que você busque algum alimento. E aí você se alimenta e o sistema se reorganiza. Se o sujeito não for buscar alimento e a glicemia cair, o organismo ele começa a quebrar gorduras, ele começa a quebrar proteínas, ele começa a quebrar outros substratos energéticos que nós temos no corpo para gerar energia, porque não tem glicose, não tem açúcar na corrente sanguínea. Então ele tem que quebrar outros elementos, outras estruturas para gerar glicose. Isso é um sistema isso mostra que o sistema do organismo humano, ele é um sistema que se reorganiza. Ele supre algumas deficiências, algumas demandas energéticas, tá? Isso nós chamamos de autopoético. Células do nosso organismo morrem, tá? Células de todos os tecidos, tá? Desde o tecido epitelial até o tecido muscular, até os néfrons. Deixa eu ver, parece que tem alguém entrando aqui na sala. Acho que alguém caiu a conexão lá e está voltando. Então, as células morrem e o organismo produz, as células reproduzem, ele produz novas células que constituem de novo o tecido. Se você causa um ferimento na sua pele, o ferimento não se reorganiza, isso é autopoiese, meus amigos. Isso é o que diferencia uma coisa inanimada, uma coisa que não tem vida, morta, tá? Não posso nem dizer que é morta, porque morto é só aquele que já teve vida algum dia. Então, não posso nem dizer que um carro
é morto, ele é inanimado, tá? Porque ele nunca foi vivo. Isso é o que a autopoiese é o que diferencia uma coisa inanimada de algo vivo. Tá? É por isso que uma planta ela é viva. É por isso que um animal irracional, mesmo irracional, ele também é vivo, porque o organismo dele ele se auto-organiza. E aí nós vamos entender então, tá, que o processo de aprendizagem é uma condição autopoética do ser humano. Porque cada informação nova, cada experiência nova que nós temos e cada desafio novo que nós temos ao longo da nossa vida nos permite ao organismo humano se reorganizar. O cérebro, o sistema nervoso central, ele cria novas ligações sinápticas entre os neurônios, gerando uma nova estrutura, uma estrutura mais complexa, uma estrutura melhor do que a anterior. Isso é autopoiese. O carro faz isso? Não faz. Se uma vela no carro parar de funcionar, o carro começa a falhar. Se 2 ou mais velas pararem de funcionar, né, no carro, a bateria não recarrega, a energia não chega no motor também, e o carro para de funcionar. Tem que trocar as peças. Ele não consegue se reorganizar sozinho, tá? Ele não consegue produzir uma nova vela, um novo aparato, ou usar um outro caminho para levar energia, né, para o motor. Né? Não tem como ele fazer isso, porque ele é uma máquina, é uma organização de peças inanimadas, tá? Apesar dele funcionar muito bem para nós, tá? Então, pessoal, eu falei tudo isso para vocês até o momento, para nós entendermos um pouquinho dessa palavra educação, né? Vocês vão se enfiar aí, se já não trabalham, né? Vão se meter aí, né, dentro da área da educação. E essa área é assim, né? Ela carrega essas características, essas ideias, né? E eu vou dizer para vocês, hein? Tá? Eu tenho grande expectativa, grande esperança de que vocês que estão cursando a primeira graduação consigam, depois de passar pelas nossas reflexões aqui, pelas nossas aulas de hoje, do dia 23, que vocês consigam ter essa visão de complexidade quando vocês entrarem numa sala de aula. Quando vocês entrarem numa sala de aula, não basta conhecer o que vocês planejaram, conhecer o equipamento que vocês vão utilizar para ministrar a aula, não basta conhecer a sequência pedagógica que vocês organizaram, é preciso entender a complexidade do sistema em que vocês estarão envolvidos, tá? E eu falo isso filosoficamente. Eu não gosto de falar de filosofia só de um ponto de vista abstrato. Eu acho que o barato da filosofia é quando ela é aplicável dentro do nosso contexto profissional. Senão, né, as pessoas veem lá uma frase, como essas que eu coloquei para vocês aqui no segundo slide. Ah, que legal, né? Que bonita essa frase. Nossa, esse Platão era um fenômeno, né? Antes de Cristo ele escreveu isso, ele pensou nisso aqui, que bacana, que legal, que bonito. E aí vira uma frase de efeito. Mas as pessoas não chegam a pensar, não chegam a refletir sobre a aplicabilidade dessas falas, desses pensamentos na nossa vida cotidiana, tá? E eu espero seguramente que quando você entrar numa sala de aula, vocês se lembrem da teoria geral de sistemas. Quando vocês olharem para os seus alunos, vocês vejam a complexidade que cada um deles traz em si, traz dentro deles, e que aqueles comportamentos que eles vão apresentar, a forma como eles vão aprender não é por acaso, não apareceu do nada. É porque ele foi estimulado a pensar as coisas daquela forma. Ele foi, de alguma forma, estimulado, ou pelo ambiente familiar, ou pela sociedade, a se comportar daquela maneira, tá? Inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês que, tá, ela me causa eu vou chamar de semidepressão, tá? Mas é a seguinte questão. O que em vocês, tá? O que na sua vida, o que no seu comportamento, o que nos seus pensamentos é seu? Foi você que produziu. Não veio de ninguém, não foi influência familiar,
não foi influência dos meios, você não leu em nenhum lugar. Me fala em uma coisa, um comportamento, um pensamento, uma ideia, que você possa dizer, isso é meu, não é de mais ninguém, foi eu que produzi, fui eu quem concebi essa ideia, isso é originalmente meu, tá? Vocês conseguem dizer? Conseguem me falar algo? Tá? Difícil, né? Olha que interessante. Eu fui questionado em relação a isso quando eu estava no mestrado lá na Argentina e o professor de epistemologia da educação estava explicando sobre a origem do conhecimento humano e ele me fez essa pergunta, ele falou assim, Ademir, porque eu discordei dele, eu falei, não, professor, o ser humano ele produz conhecimento, ele não só reproduz. E aí eu falei assim para ele, professor, o ser humano produz conhecimento. E ele virou e falou assim para mim, Ademir, então me fale alguma coisa que é produto seu na sua vida, uma forma de se comportar, a forma de caminhar na rua, de andar, a forma de entender as coisas, a maneira como você trabalha. Eu quero saber uma coisinha só que é sua, que não é fruto das suas experiências vividas. Olha que bacana. E aí eu conheci um outro professor da área da educação física, que inclusive vai fazer uma live comigo no dia 25 desse mês, uma live. Hoje tá na moda essas lives, né? E para não ficar em casa sem compartilhar, sem discutir as coisas, a gente faz live, né? Tudo é live agora. E aí é bacana que eu conheci ele e nunca tinha feito nenhum trabalho com ele. E eu convidei ele para fazer uma discussão comigo. E ele realmente escreveu isso na tese de doutorado dele na área da educação física. Ele falou assim, que cada um é fruto das suas experiências vividas. Olha que interessante, o que nos define são as experiências que nós tivemos ao longo da vida. Professor, não é possível, o ser humano tem que produzir alguma coisa. Aí eu vou só jogar para vocês algumas ideias, tá? E para que vocês pensem, depois, de repente, a gente pode discutir isso na semana que vem. Mas pensem numa coisa assim, o que o ser humano, agora não só você, mas o que a humanidade produziu em termos de conhecimento? Por exemplo, celular. Vocês estão me vendo ou não? Estão me vendo, né? O celular. O celular é uma produção de conhecimento. Quem criou o celular, sabe o que o sujeito fez? Ele juntou uma câmera fotográfica, ele juntou um aparelho de telefone, né, uma câmera fotográfica com o aparelho de telefone, com mecanismos de computador, porque o computador já tinha sido criado também, e o próprio computador é a junção de circuitos que já existiam antes dele. Então, só para encerrar essa minha fala aqui para vocês, me parece, pessoal, que a produção de conhecimento humana é, na verdade, a junção de outras ideias, de outras informações que já existiam antes dele criar aquilo que ele criou. Então, o novo dentro da produção do conhecimento humano é a relação entre aquilo que já existe, entre coisas que já existem no nosso meio. Tá? O que nós fazemos nada mais é do que isso. Quando alguém escreve um artigo científico, ele faz a relação entre informações diferentes, ele faz a relação entre ideias diferentes. Vocês vão ter que fazer um TCC, não vão? Um trabalho de conclusão de curso. O que vocês vão fazer como TCC nada mais é do que a relação entre as ideias já publicadas por diferentes autores no mundo em que nós vivemos, na área acadêmica, por exemplo, ou dentro do tema que vocês vão escolher trabalhar e lecionar. Tá? Ficou claro isso? Olha em que contexto está inserida a ideia do que nós chamamos de educação. A educação ela está envolvida por toda essa trama complexa e gigantesca
que nós estamos falando aqui, tá? E você, enquanto professora, ou eu, enquanto professor, temos a função primordial de escolher os estímulos, escolher as sequências didáticas, os recursos, as maneiras pelas quais as crianças serão estimuladas a aprender aquilo que existe no mundo, tá? E volto a dizer mais, quando vocês forem para a sala de aula, o que vocês vão oferecer para as crianças não é nada mais e nada menos do que aquilo que vocês já têm dentro de vocês. Porque, filosoficamente, ninguém consegue oferecer ao sujeito, ao seu semelhante, aquilo que ele não tem. Nós só conseguimos oferecer aos nossos alunos aquilo que eu já tenho dentro de mim. E o que é que eu já tenho dentro de mim? Tudo aquilo que é fruto das minhas experiências de vida desde o começo, tá? Desde o começo da minha vida. Então, é isso que nós vamos oferecer dentro das salas de aula, tá? Também não é uma coisa para se assustar, não é uma coisa para tomar como total verdade, né? O filósofo, ele questiona, ele não só acredita, né? Lembra que eu falei no começo? Platão já dizia isso. Mas é uma coisa que nós podemos tomar como direção, né? A direção para o nosso trabalho educacional é dentro dessa perspectiva de complexidade, é dentro dessa perspectiva de amplitude mesmo, né? De grandiosidade daquilo que nós estamos fazendo, e não só restringir o nosso trabalho àquela característica, aquela ação, né, dentro da sala de aula. Nós temos que entender que o nosso trabalho é muito maior do que isso, e ele extrapola as paredes da sala de aula, tá? A partir daqui, pessoal, nós começaremos, olha lá, eu volto então para 570 lá, antes de Cristo, né? Há muito tempo, né? Mais de meio milênio antes de Cristo, para a gente começar a pensar, então, o que falavam os filósofos antigamente, até que nós vamos chegar, né, naquilo que é a educação atual, a educação mais presente no nosso meio, e que nós vemos hoje, né, que é um pouco das teorias que eu apresentei para vocês até aqui, tá bom? Mas eu gostaria de deixar essa parte da antiguidade para a próxima aula, né, para daqui 15 dias. Tudo bem por vocês? Né, eu falei para vocês que eu ia até perto das 8h30, e aí, então, a gente para por aqui, e na próxima aula nós vamos falar, de fato, da perspectiva filosófica da educação na antiguidade, na sociedade medieval, depois na Renascença e na contemporaneidade, tá? Mas aí eu vou falar dos filósofos mesmo, mais tradicionais, mais clássicos que existem, tá? E eles têm ideias boas que eles pensaram já há bastante tempo, e que não são antigas, mas não são velhas. Olha que interessante, né? O que é antigo porque foi escrito há muito tempo, mas não é velho porque é aplicável até hoje, tá bom? Pessoal, amanhã, então, eu vou tentar fazer isso já. Vou produzir uma tarefinha a partir do que nós aprendemos hoje, né? Eu acho que é bastante informação para vocês processarem aí. Nós teremos um tempo para vocês processarem. Eu vou produzir essa tarefinha e vou encaminhar pelo WhatsApp para a Joyce, tá? E a Joyce vai analisar, obviamente, ela confere a atividade para ver se está de acordo com aquilo que ela espera para a disciplina aí, de filosofia da educação com vocês, e vocês já vão adiantando essa tarefa, já vão fazendo essa atividade. Tá legal? Não precisa enviar para mim essa tarefa antes da próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula, quando nós falarmos dos filósofos mais tradicionais,
nós vamos fazer uma relação desses filósofos com essas teorias que eu apresentei para vocês até agora. E aí isso vai, né, vai cair muito bem, acho, vai ajudar vocês aí a construir uma ideia muito bacana, muito ampla disso que nós chamamos de educação, né? E, obviamente, como eu falei, não gosto de filosofia só no mundo abstrato, eu gosto da aplicabilidade disso. Então, vocês vão ter também uma bela de uma ideia daquilo que é o nosso trabalho na escola, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vocês querem sugerir alguma coisa, perguntar alguma coisa? Acho que esse é o momento de nós conversarmos aí abertamente sobre os temas da aula de hoje. Não, para mim eu entendi bem. Muito bom, Nívia. Gostou da aula, Nívia? Gostei. Deixa eu te perguntar, você vai passar a lista de chamada, alguma coisa assim? Vamos fazer a chamada aqui, ó. Peraí. Eu só mudar de página aqui. Vamos falando do presente aí, então. Abre o microfone, por gentileza. Amanda Cristina está aí. Flávia, eu vi que estava aí também. Gabriela está aí. A Kellen também. Kellen. E aí? É porque acho que você está com 2 ligados, né? Quando fica com 2 ligados, aí dá essa interferência, um interfere no outro. Mas sem problema, pode ficar com os 2 ligados. Só mantenha o microfone desativado, que aí não dá essa interferência. A Michele, né? Então, presente. A Patrícia também eu vi. Vanderleia. Eu? A Leia, isso. Isso. Obrigado, Leia. A Kellen também eu vi. Estamos aí. A Nívia conversou comigo. E a Lilian também veio. Todo mundo 100% de aproveitamento. Ó. Turma joia. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar uma foto. Pode ser? Pode, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Vou tirar uma foto nossa aqui. Deixa eu arrumar o cabelo. Arrumar a posição. Só eu que não vou sair nessa foto, tá? A minha imagem não aparece para mim aqui. Vocês todas vão sair na foto assim, fica lá o comprovado. Olha lá, 1, 2, 3. Aê, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês têm aí meu WhatsApp, meu e-mail, tá no chat, não deixa de anotar, fiquem à vontade para conversar comigo ao longo da semana, tá bom? Então, a próxima aula é na terça-feira que vem, então, né? Não é que na vem. outra, né? 23. Na outra, né? Dia 23, tá. É na outra, bom. dia 23, tá? Gente, um grande abraço, bom feriado aí que tá chegando, né? E bom final de semana para vocês, tá? A gente se encontra. Obrigada, professor. Valeu. 23. Um abração, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais.